Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Momentos com Palavra. E hoje com a indicação desse livro, Fome de Deus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É isso mesmo, Fome de Deus. Eu li esse livro, eu confesso que eu fiquei impactado com esse livro. E eu quero aqui trazer indicação e resenha dele para que você também adquirir, se você puder ou se quiser adquirir e querer se aprofundar e venha a ser aumentado o seu apetite pelo Senhor através da leitura, através do arcabouço das páginas que há nesse livro. Mas antes de falar sobre este livro na profundidade, eu quero falar um pouco sobre o autor do livro. Hernandes Dias Lopes, ele é brasileiro, nasceu em Nova Venécia, no Rio Grande do Sul, e ele fez seminário na Igreja Presbiteriana do Sul, bacharel em teologia. Depois ele fez doutor em teologia pelo Seminário Teológico Reformado em Mississippi, nos Estados Unidos. É isso mesmo, ele tem bacharel em teologia e doutor em teologia. É um homem totalmente preparado, um homem que se preparou para viver o seu chamado, um homem que se preparou para viver a vocação ao qual o Senhor chamou, que era pregar o Evangelho, ensinar de uma forma expositiva a palavra do Senhor. Hernandes Dias Lopes hoje ele é auxiliar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e é um homem de Deus que tem uma grande relevância e um conhecimento no Brasil e fora do Brasil, muito respeitado no Brasil e eu creio fora do Brasil. Hoje ele tem mais de 150 livros escritos. É isso mesmo, mais de 150 livros escritos, onde eu quero deixar aqui a indicação de alguns deles. Tem o Transformando Vidas, Vencendo Gigantes, Avivamento Urgente, tem Derramamento do Espírito, e também quero deixar aqui a indicação da Bíblia com pregação expositiva, que segundo informações é uma Bíblia muito boa, vale a pena realmente adquirir. Então, queridos, agora vamos para o livro, vamos para o conteúdo que há nas páginas desse livro. Fome de Deus. É um livro pequeno, 91 páginas somente. Aqui você consegue ler em apenas um dia, 2 dias ou uma semana, dependendo do seu nível de leitura, o seu tempo para ler. Eu confesso que eu gosto muito de ler. Esse mês, acabei de ler agora o 3º livro e quero completar o 4º livro desse mês. Mas não tenho muito tempo para isso. Nós temos que priorizar um certo tempo para investir na leitura. Ok? Mas vamos para o livro, vamos nos aprofundar no conteúdo desse livro. Ok? Aqui, o livro tem 4 capítulos somente. Primeiro, Fome de Pão na Casa do Pão. Segundo, Andando com Deus em Tempo de Fome. Terceiro, Saciando os Sedentos de Deus. E o 4, Apetite pelo Alimento do Céu. Primeiro capítulo vai falar sobre Fome de Pão na Casa do Pão. O Hernandes Dias Lopes vai traçar um paralelo do tempo de Ruth, onde a Casa do Pão, Bet-Halé, quer dizer, Belém de Judá, Bet-Halé no original, houve crise de pão, houve crise de alimento. Então Ruth, Noemi, Noemi, ela sai de Belém de Judá e vai para Moab, vai buscar alimento em outro lugar. Então o Hernandes Dias Lopes vai traçar um paralelo com esse tempo. Os tempos que estão vivendo hoje, o tempo da igreja de hoje, o local, a casa onde de fato devia existir pão, haver o pão genuíno, a palavra sendo pregada genuína, nós vemos que hoje está faltando esse pão. Estão ofertando muitos legumes, ou melhor, muitas guloseimas, mas falta o alimento genuíno, falta a palavra genuína, falta o verdadeiro evangelho. E muitos falsos, infelizmente, falsos evangelhos têm sido propagados por aí. A palavra tem sido modificada em muitos lugares, a palavra e alguma coisa a mais, sabe? Então ele vai trazer com muita profundidade, com muita clareza essa importância e traçar esse paralelo e aplicando para que nós venhamos nos atentar, sabe? Nos atentar para não sairmos da casa do pão, da casa onde de fato tem o pão, para buscarmos guloseimas em outros lugares, buscar alimento em outros lugares. Nos atentar para o tempo de hoje, onde infelizmente tem tido muitas atrações dentro da igreja, onde deveria ter o pão genuíno e tem faltado a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Então esse capítulo é um capítulo muito interessante. Só que ele vai falar sobre andando com Deus em tempo de crise, em meio à crise, podemos continuar andando com o Senhor e sendo alimentados, sendo supridos pelo Senhor. Ele vai falar sobre sendo saciados, os sedentos de Deus, sobre o convite do Senhor para que nós venhamos ser saciados por Ele e, de fato, sermos saciados por Ele. E ele vai concluir aqui falando sobre João capítulo 6, dizendo, Jesus quando vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. De fato, Jesus é o pão, Jesus é a água, Ele é a fonte a qual nós precisamos nos saciar a cada dia e sermos cheios do conhecimento dEle, da presença dEle, da palavra dEle, que é o poder de Deus, para
para a propagação do Evangelho, para a salvação melhor daqueles que lhe creem, tanto dos judeus como dos gregos. Mas antes de finalizar, eu quero aqui deixar uma palavra, né? Eu posso jamais deixar uma palavra aqui, que fica em Amós capítulo 8, versículo 11. Amém? Amós capítulo 8, versículo 11 vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos, olhem para mim, isso é sério. Nós estamos vivendo esses dias. Os dias onde nós vemos as pessoas saciadas, as pessoas fartas com tantas coisas e têm perdido o apetite pelo Senhor. Quando Amós vai escrever aqui, se nós formos olhar de uma forma mais profunda, ele não está falando simplesmente de uma fome física, ou de um apetite físico, ou de uma sede física, não. Ele está falando de uma fome, é algo espiritual. Então ele está falando que haveriam dias, o Senhor traria dias de fome e de sede. Só que não somente dias aos quais nós não teríamos mais apetite pela palavra do Senhor, porque não teria a palavra do Senhor, mas o que nós compreendemos aqui, e hoje é entendido dessa forma, é que as pessoas estariam tão saciadas, tão cheias de atrativos, de tantas outras coisas, que não teriam mais apetite pelo Senhor. E nós estamos vendo esses dias. O tempo contemporâneo, nós estamos vivendo isso. As pessoas estão tão cheias, as pessoas estão tão saciadas com tantas plataformas que existem, e têm esquecido de fato de se alimentar do verdadeiro pão do céu, do verdadeiro pão que supre e alimenta a tua e a minha alma. E Jesus ele vai dizer em João, no capítulo 6, como eu falei aqui, que ele é o pão da vida, que ele é o pão vivo, que ele é a água da vida. Ele faz o convite que aquele que crer nele nunca mais terá fome, e aquele que vier a ele nunca mais terá sede, porque de fato aquele que se alimenta desse pão tem a vida eterna. Então a pergunta que eu faço para você é: como é que está o teu apetite pelo Senhor? De que você tem se alimentado? Se é que você de fato tem se alimentado da palavra genuína, tem ouvido de fato a pregação da palavra genuína, ou tem se alimentado de guloseimas, ou tem, esquecido de fato o pão que alimenta a tua e a minha alma. Então fica essa pergunta e também a indicação desse livro para a sua vida, e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.